Hoje você vai conhecer a história de Francisco Alves, o rei da voz. Aposto que você não conhece a história desse cantor, então aqui você vai conhecer a história dele. Francisco Alves, o rei da voz, ele nasceu em 19 de agosto de 1898 no Rio de Janeiro e é considerado um dos maiores e mais populares cantores brasileiros. Foi apelidado pelo Rei da Voz, por Rei da Voz, em 1933 pelo radialista César Ladeira. Alves tinha uma voz que começou como tenor e se consolidou como barítono. De origem humilde, deixou uma vasta produção musical, mais de 500 discos. Você tem noção disso? Ele gravou mais de 500 discos, o Francisco Alves. Francisco Alves também foi responsável pela primeira gravação de disco elétrico no Brasil. Ele foi fundamental para a consagração de compositores como Cartola e Ari Barroso, porque interpretou canções como Ai que saudade da Amélia e Aquarela do Brasil. Sua morte foi muito profunda, assim, foi profundamente sentida no Brasil. E você vai entender de tudo isso agora no canal Alexandre Daniel. Como eu falei, Francisco Alves nasceu em 1898, filho de José Alves, imigrante português, e de Isabel Moraes Alves, também portuguesa. Cresceu no Rio de Janeiro, onde trabalhou como engraxate e como chofer de táxi. A família enfrentou muitas dificuldades financeiras. O pai de Francisco Alves queria que ele fosse contador, mas Francisco Alves tinha uma paixão pela música e se dedicou a isso, até porque ele se tornou o rei da voz. Francisco Alves, em 1918, iniciou sua carreira musical apresentando-se no Pavilhão do Meyer e outros locais, e foi influenciado por Vicente Celestino. Tem uma história muito triste na vida do Francisco Alves, que o pai e o irmão do Francisco Alves morreram de gripe espanhola. A gripe espanhola, ela assombrou o Brasil todo, o mundo todo, há 100 anos atrás. E nós aqui, em 2020, fomos assombrados pela Covid-19. Quer dizer, aconteceu em 1919, 18, a gripe espanhola, e aqui a Covid-19 que assolou todo o Brasil, e Francisco Alves teve a perca do irmão e do pai. E após a morte do pai e do irmão e o casamento das irmãs, ele passou a morar sozinho com a mãe. Em 1919 começou a gravar com o selo Popular, tendo como mentor o compositor Senhor, que ensinou diversas técnicas vocais para ele. Francisco tornou-se um frequentador da boemia carioca, nos bairros da Lapa, onde conheceu Pixinguinha e conheceu a Perpétua Guerra Tutóia. A Perpétua Tutóia era uma prostituta que trabalhava num prostíbulo. Ela se apaixonou pelo Francisco Alves. O apelido dela era Cessi. E para você ter uma ideia, essa paixão levou ao casamento. A família do Francisco Alves foi contra esse casamento, mas mesmo assim o Francisco se casou com a moça. Só que a moça revelou mais tarde que não queria abandonar a vida, porque gostava de ganhar dinheiro, mas também gostava da profissão de prostituta. E aí, é claro que o Francisco Alves não quis dar o desquite para ela, não quis dar a separação para ela. Aí o Francisco Alves, ela sumiu da vida dele, inesperavelmente. Inesperavelmente, ela sumiu mesmo. Ele queria, era para ser um desquite, né, no oficial, mas não deu certo. E aí ele seguiu com a carreira de música e com a companhia de Batista de Oliveira de Niterói, onde conheceu o novo amor. Mas a Perpétua volta 30 anos depois. E você vai entender como que ela voltou 30 anos depois e atrapalhou a vida do Francisco Alves. Mas vamos continuar com a vida da Francisco Alves, que em 1921 ele foi convidado por o José Segreto para atuar no Teatro São José, onde ele interpretou os sucessos do seu ídolo Vicente Celestino. Ele protagonizou uma peça que popularizou a canção Malandrinha. E no mesmo ano ele casou com a atriz Célia Zenatti,
com quem viveu 28 anos. Embora já fosse artista, ele continuou a trabalhar como taxista. Em 24 ele mudou de gravadora e lançou sambas e marchas pela Odeon, aonde não teve sucessos. Em 1928 ele mudou seu nome para um pseudônimo, o pseudônimo Chico Viola, em que gerou confusão. Em 30 ele formou uma dupla histórica com Mário Reis, com quem gravou 24 músicas de grande sucesso. Em 30 ele gravou a Marcha da Nela, um enorme sucesso. E aí ele já tinha, durante uma excursão para Buenos Aires, ele gravou sambas e outros gêneros musicais com 62 discos pela Odeon, totalizando mais de 120 músicas, um recorde na época. Aí, em 1932, ele integrou a Rádio Mairinque Veiga e se tornou um enorme sucesso. Ao lado de Carmen Miranda, Francisco Alves era um sucesso em todo o Brasil. Era o Francisco Alves e a Carmen Miranda como mulher. Ele estava ao lado da Carmen Miranda, Gastão Fonetti, Elisa Coelho, e nesse mesmo ano ele formou o grupo Ases do Samba, com Noel Rosa, Mário Reis, Peri Cunha e Romualdo Peixoto. Fez excursão sobre o Brasil todo. Em 33, ele ajudou a lançar Aurora Miranda, participando da sua gravação. Já em 39, com a jovem também, ele ajudou outros artistas iniciantes ao longo da sua carreira. Ela, Aurora Miranda, ela gravou a música Cai Cai Balão, aqui na minha mão. E aí, como a jovem, ele também ajudou a jovem Carmen Costa, que foi empregada doméstica em sua casa antes de se tornar cantora. Em 1939, com a composição de Ari Barroso, ele grava a música Aquarela do Brasil, que até hoje é tocada em várias rádios, em vários lugares. Aquarela do Brasil, e ele cantou pela primeira vez em 1939. Em 1940 ele foi para o cinema e gerou também risos e críticas memoráveis com isso. Em 1942, com o crescimento das rádios-novelas, para você ter uma ideia, e o impacto da Segunda Guerra Mundial, os cantores perderam seu papel de protagonismo nas transmissões do rádio. E nesse período, Francisco Alves vivia uma fase pessoal conturbada. Ele terminou o casamento com a atriz e iniciou um novo relacionamento com Iraci Alves, uma professora muito mais jovem e com quem manteve uma união secreta até a morte. E essa união foi colocada lá na revista O Cruzeiro, que era grande. Bem, na década de 50 ele continuou com seus sucessos, década de 40, 50, sendo um dos artistas mais populares do Brasil. Mas ele tinha um negócio que eu tenho de contar. Ele, além da sua carreira musical, ele investia em vários negócios, como imóveis, uma loja em Miguel Pereira e cavalos de corrida com Mário de Almeida. Mas a sua vida pessoal foi o problema. Eu tinha te falado para guardar a Perpétua na história, e ela apareceu de novo. Em 1950, a Perpétua apareceu com processo judicial, alegando que ele era pai de 2 filhos adolescentes, Cristiano e Teresa. O escândalo teve grande repercussão em todo o país, e aí o cantor até tentou largar a carreira, queria largar a carreira, causa dessa repercussão negativa em sua vida. Para você ter uma ideia, em 51 a disputa judicial se tornou um verdadeiro drama público, com detalhes sendo amplamente expostos. Perpétua alegava que os 2 filhos eram do cantor, e ele negava a paternidade. Mas quando Francisco alegou que seu casamento com Perpétua durara apenas 9 dias e que ela o abandonara, deixando cartas para ele e sua família, Alves iniciou uma ação para anular o registro dos filhos. E aí a Perpétua foi derrotada, mas continuou aparecendo na mídia após a morte do cantor, quando se deu início a outra disputa sobre os bens deixados por ele. Falando nisso,
no final da tarde de 27 de setembro de 1952, aconteceu o pior na vida do Francisco Alves. A morte. O que você queria que fosse? A vida? Não. A morte. Francisco Alves morreu. Ele estava dirigindo seu Buick de volta para São Paulo após uma apresentação na Rádio Nacional. E ele viajava acompanhado pelo seu amigo Haroldo Alves pela rodovia Presidente Dutra, quando ocorreu um trágico acidente. Um caminhão colidiu violentamente com o veículo, arremessou o Haroldo para fora do carro, enquanto Francisco morreu instantaneamente. O carro se incendiou e ficou completamente carbonizado. O Haroldo foi socorrido e a tragédia foi de uma repercussão muito grande. Em memória ao cantor, uma cruz foi instalada no local do acidente, que logo atraiu milhares e milhares de fãs. Para você ter uma ideia, gerou uma imensa comoção. Muitas pessoas foram para o cemitério, mais de 500 mil de pessoas na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, e não conseguiram se despedir. Durante o trajeto até o cemitério de São João Batista, o povo cantava as músicas do cantor como Adeus 5 letras que choram. A Rádio Nacional e o patrocinador do programa de Chico mantiveram suas transmissões, e a primeira exibição foi com a cantora Linda Batista. Olha só essa história que aconteceu em Belo Horizonte, gente. Uma história, depois da morte do Francisco Alves, aconteceu uma história surpreendente em Belo Horizonte. Presta atenção nessa história. Em Belo Horizonte, a dor foi tão intensa para algumas fãs que, no caso de Maria da Conceição, ela caiu em depressão após a notícia. Ateou fogo nas próprias roupas, vindo a falecer no pronto-socorro. Os discos se esgotaram rapidamente das bancas. Das lojas, os discos sumiram, porque a morte foi certa. Todo mundo queria saber, todo mundo queria comprar as coisas. Mas, como eu lembro para vocês, de volta voltou a prostituta. Voltou a Ceci para pegar os bens dele, e você vai entender nessa parte final agora do vídeo. Por quê? Porque logo após a sua morte aconteceu as disputas pela herança. A Perpétua, sua esposa, assumindo a inventariança, iniciando ao longo do processo. O repórter Davi Nasser também se envolveu em controvérsias, acusando Perpétua de tentar usurpar os direitos dos filhos de Francisco, e revelou que ele possuía músicas não gravadas. A morte de Francisco Alves não apenas marcou o fim de sua carreira, mas o início de vários conflitos. O processo judicial envolvendo a herança se arrastou por vários anos. No início de 53, as irmãs do cantor, junto com o sobrinho, ingressaram com uma ação para afastar Perpétua da sucessão. Aí, para você ter uma ideia, foi pro STF que decidiu que a posição de Francisco Alves a respeito do desquite, que Perpétua deveria ser reconhecida como viúva legítima e a única herdeira dos bens e direitos. Para você ter uma ideia, a cobertura jornalística do caso foi imensa. A revista O Cruzeiro dedicou 45 páginas feitas pelo repórter, que havia tornado defensor da memória do cantor. Para você ter uma ideia, o sucesso da cobertura foi tão grande que 550 mil exemplares foram por semana da revista O Cruzeiro. Um fato notável que a população brasileira na época, 50 milhões de habitantes, 30% eram analfabetos. Essa história marcou a vida de Francisco Alves, o rei da voz que ficou conhecido até hoje. Se você conhecia essa história, comenta aqui no vídeo. Eu quero saber se você conhecia essa história do cantor Francisco Alves. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado pela sua visualização. Eu volto num próximo vídeo. Tchau!